Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 28 de fevereiro de 1906. A maior honra que a criatura pode dar a Deus é depender em tudo de Deus, é depender em tudo de sua vontade divina. Modo como a graça se comunica. Esta manhã, o bendito Jesus, assim que se fez ver, me disse: minha filha, a maior honra que a criatura pode dar a Deus como Criador é a de depender em tudo de sua vontade divina. E o Criador, vendo que a criatura faz seu dever de criatura para com o Criador, comunica-lhe a sua graça. Enquanto dizia isso, saía uma luz de Jesus bendito e fazia-me compreender o modo como comunica a graça. Eu compreendi assim, que a alma, por exemplo, sente que nela um aniquilamento de si mesma. Ela vê seu nada, sua miséria, inabilitada para fazer qualquer coisa, né? Ela, inabilitada para fazer nem sequer uma sombra de bem. Então, a pessoa não consegue nada sem Deus. Ela vê que ela não é capaz. Por ela mesma, ela não é capaz de fazer nada, nenhum bem, né? Agora, enquanto se sente nesse estado, Deus comunica a sua graça, e a graça da verdade. Olha que legal. Assim que a alma descobre em toda a verdade, sem engano, sem trevas, né? Assim que a alma descobre essa verdade, sem engano, sem trevas, então, o que Deus é por natureza, verdade eterna, que não pode enganar, nem ser enganada, né? Então Deus vai ser totalmente assim, transparente com ela, né? Que ele é verdade. Então a alma o torna por graça, ou seja, a alma sente um desapego das coisas da terra. Ela cai em si, né? Que por ela mesma ela não pode nada, que ela é nada. A graça ilumina ela para ela ver a obscuridade que ela é por ela mesma, né? Que é um nada, um vazio. Então, é aquele momento que a pessoa faz o encontro consigo mesma e também vê assim, nossa, então, tudo que eu pensava que eu era boa, não era eu. Era a graça de Deus sobre mim. Então, tudo que eu fazia na minha vida era Deus. Então, nos momentos também de livramentos, de situações que eu passei, era a graça de Deus. A pessoa começa, sabe, se tocar. Se eu não sou nada, se eu não sou capaz de nada, se por mim mesmo eu não posso nada, então tem alguém que fez por mim. Alguém merecedor. Alguém capaz. Então ela dá esse salto de conhecimento de si para o conhecimento do seu verdadeiro dono, que é Deus, do seu Criador. Então ela percebe que nesse tempo todo que ela vivia olhando para ela mesma, achando que tudo que ela era o próprio pensamento que ela tinha de si mesma, em que ela se confiava no seu ego, na sua opinião, e ela vê que aquilo não serviu de nada, que aquilo não acrescenta nada, que o ser humano por si próprio não pode se produzir nada. Então ela passou a não confiar mais em si mesma. Ela percebe que a confiança dela tem que estar voltada em Deus. Aí ela vai buscar aquilo que é de Deus. Então ela vai ver assim, nossa, eu vivi uma vida falsa. Tipo assim, ele é verdade. Eu vivia na inverdade, que era dentro do meu próprio eu. E dentro desse próprio eu,
Eu me enganei muito, confiando em pessoas, confiando em situações, apoiando no meu conhecimento que eu julguei ser meu, né, nas coisas que eu tomei para mim, mas que não me pertence. Aí a pessoa começa a perceber que tudo que ela vivia antes era um engano, porque ela vivia vendo as coisas errado, né? Ela vivia para si mesma. Então ela começa a se despertar para um novo e começa a perceber que esse novo é muito diferente do que o que a Terra propõe, né? O que a Terra propõe é vazio. A Terra propõe o que a Terra alimentava ela com as coisas enganosas que ela tinha como bem. Aí ela percebeu que não é bem, que não é bom, que bom é Deus. Então ela começa a viver um processo de desapego das coisas da terra, porque ela sofre o desapontamento que Deus manda, e ela percebe que as pessoas são instáveis. Hoje ela pode ter dinheiro, amanhã não. Saúde hoje ela pode ter, amanhã não. Então ela vai percebendo que tudo que ela fez para investir na terra, né, da sua vida terrena, cai por terra. Era todo engano. Que não era, ela não era abençoada pelo que ela tinha. Ela era abençoada porque ela era abençoada por quem ela era. E a verdade é que ela é de Deus. Ela é uma alma que Deus criou para amar, para o amor, não para as fugacidades, como ela fala aqui. Aqui na terra, ela vê tudo como fugacidade. Ela vê sua instabilidade, né, que ela não é confiável, que ela por ela mesma é um nada. Vê como tudo é falso, tá vendo? Vê toda a podridão do mundo, das mentiras, dos enganos, dos prazeres ilícitos, né, vamos dizer assim, da busca desenfreada pelos prazeres, que tudo aquilo é podridão, que tudo é corrupção, né, que aquilo ali não ia levar a nada, que aquilo ali parecia bom, né, da dimensão que ela via, mas depois ela percebe que aquele caminho não era bom. Então, olha só, ela vê que tudo é falso, ela vê toda a podridão, que merecem ser aborrecidas em vez de amadas, né, que ela deve detestar o pecado, os vícios, toda essa realidade ela deve detestar e não amar, porque isso na verdade é podridão, perda de tempo. Então Deus, enquanto a alma se sente nesse estado, comunica a sua graça. É o momento que Deus então se apresenta para a pessoa. A pessoa fala assim: olá, olá, eu sou o seu Senhor. Eu é que sou bom. Eu não sou instável, né? Comigo você nunca vai encontrar fugacidade, né? Comigo é só bondade, só beleza, só pureza, só felicidade. Eu sou quem te sustentou. Sabe lá, naquele momento lá que você achou que você passou naquele concurso, vamos supor, né? Você passou naquele concurso lá porque você pensou que você era capaz, que você é inteligente, né? Você estudou e passou e atribuiu a si mesmo a realização daquilo, né? Você achou que você conseguiu aquilo pelo seu próprio mérito? Não, fui eu. Eu usei sua família que rezou por você, que foi a oração deles eu acolhi, eu te dei a inteligência para você estudar, fui eu que te inspirei, fui eu que te dei força para você permanecer firme nos seus estudos, fui eu que direcionei você, que te guardei na ida e na volta. Aí a pessoa começa a ver a graça dela na vida dela. Olha só o quanto eu te amei naquele momento lá que você estava pisando em mim, no pecado, naquela balada, naquela situação de pecado lá, naquele desespero. Olha o quanto eu te amei mais ainda naquele momento que você mais estava mal, né? Estava no pior. Olha pra você ver naquele momento que todo mundo te deixou e você estava no pior. Eu é que estava lá com você. Era eu, e você falou que estava sozinho. Você não me viu, o meu amor ali, mas eu te preservei a vida até hoje. Eu cuido da sua vida, eu que permito você acordar, eu permito você andar, eu permito você respirar, eu permito você falar. Toda a saúde que você tem é eu que sustento essa saúde, eu que te dou força.
Aí ele começa a comunicar aquilo que ela não via. Ela começa a perceber que a vida que ela vivia, pensando que a vida era aquilo que ela via, que ela sentia, que ela tinha, era uma vida falsa. E a vida verdadeira estava escondida em Deus, que é a vida da graça, onde Deus se manifestou para ela de várias formas, mas ela estava cega e não viu, a pessoa estava cega. Então Deus comunica a sua graça e a graça do verdadeiro amor, que ele se apresenta ele. Eu sou quem vai preencher você. Eu sou a sua salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Falso fora de mim é falso. Fora de mim é só pesadelo, sofrimento. Não tem sofrimento assim, perca, né? Perda, desgraça. Fora de mim é tudo falso. A verdade é que eu existo e por isso eu te mantenho vivo, eu cuido de você. A verdade é o meu amor que eu manifestei para você de diversas formas, mas você não viu. Você pensava que aquele amor vinha de fontes humanas, né? Você ficava olhando só para o humano. Você pensava que aquilo ali era uma questão de sorte, uma questão de destino, sei lá, tanta ilusão que você criou na sua cabeça, mas não é assim. Aí ele se apresenta para a alma, mostra a verdade do amor dele, para a pessoa também não ficar no... Não é para a pessoa ver o seu nada, é justamente o momento para o seu entrar com tudo e se apresentar com a graça dele. Para a alma não ficar na escuridão, no susto de ver a sua miséria, na culpa, mas é por causa disso, justamente a pessoa perceber, nossa, como eu fui amado por Deus, como Ele me ama. Nossa, Ele está me mostrando tudo agora que eu não via. Aí a pessoa vai para o amor. Entende? A pessoa faz essa... Como é que eu posso falar? A pessoa se transporta, a pessoa muda, sabe? A pessoa muda totalmente de direção. Uma conversão, né? Que é a mudança de caminho. Totalmente a pessoa muda. Entende? Então o Senhor faz essa comunicação com todos nós. Ele se apresenta como verdadeiro amor. E todos nós fazemos esse encontro com Ele. E também como um amor eterno, para a pessoa se apoiar dele para sempre. A pessoa entende que Ele é o fim de todas as coisas. Ele é a extensão máxima do amor. O amor eterno é Ele. Entende? Que o máximo do máximo é ter Ele. O máximo do máximo é o amor dele. Não é amor humano, não é dinheiro, nada pode levar esse máximo do máximo que é Deus. E te comunica sua beleza, de tal modo que faz enlouquecer a alma amante, né? E a alma fica cheia de amor e da beleza de Deus. Então a pessoa recebe o amor e fica inebriada do amor do próprio Deus, que é o amor que Deus dá. Que é o amor que preenche a pessoa. Não vem dela, vem de Deus. Então, que Deus é por natureza, amor e beleza eterna, a alma se torna por graça. Olha que lindo. O que Deus é por natureza, a alma se torna por graça. E assim, de todas as outras virtudes divinas, porque se eu quisesse dizer tudo, seria muito longo. Só acrescento que a graça previne a alma da realidade de nunca confiar em si mesma, previne a alma da vontade humana, tá? Do que é a vontade humana, dela não confiar nessa vontade humana, de não confiar em si mesma, dela não querer ela por si própria construir o seu caminho, mas para ela depender totalmente de Deus. Então ele previne, não deixe essa graça passar, você está recebendo ouro. Não desperdice isso. Previne ela formando mal, mostrando para ela, não vai por aquele lado ali, senão você vai cair, né? Mostrando para ela onde ela deve andar, iluminando os passos dela. A excita para mantê-la sempre dentro desse amor
a excita, né, atrai ela cada vez mais para ele, enchendo ela desse amor, né? A excita para essa graça através do desejo, vai criando essa força atrativa, entre que quanto mais ela deseja, mais ela vai recebendo esse amor e mais ela vai permanecendo nesse amor. Mas só se comunica e entra a tomar posse definitiva quando a alma mastiga essas verdades. Olha que legal. Então a gente faz esse processo, todos nós fazemos esse processo, estamos passando por esse processo, tá? Em que a gente viu toda essa realidade do nosso nada, de autoconhecimento, todos precisamos, para a gente conhecer a nossa vontade humana e perceber o quanto ela é podre. Depois disso, formamos esse vazio, que tudo é Deus fazendo em nós, esse vazio, e o Senhor vai enxertando a gente com a graça dele, através dos méritos de Jesus, para a gente sobreviver, né? Vamos dizer assim, para a gente se manter na graça dele. E ele vai, à medida que a gente vai desejando, vai buscando e se dispõe, ele vai cada vez mais nos atraindo, nos excitando, né? Nos atraindo para ele. Mas para ele se comunicar com a gente constantemente, ao ponto de entrar dentro de nós e fazer morada definitiva, que é a posse, é à medida que você vai mastigando essas verdades, porque você tem que ter consciência disso. Não é só desejar, é importantíssimo, mas você tem que ter consciência disso para tomar posse. Você tem que ter consciência de quem você está deixando entrar no seu coração, entende? Você tem que conhecer Jesus para entender ele. Como você vai, se você não conhecer Jesus, como você vai saber como ele se comunica com você? Como você vai perceber ele comunicando com você se você não sabe como ele é, como ele age? Como que é o falar de Jesus? Se você não sabe como é o falar de Jesus, como você vai conseguir, com a sua inteligência, memória e vontade, vamos dizer assim, entender que é o momento que é ele que fala em você e o momento que é você. Para você morrer, para você precisa detectar. Tem um filtro, né? Precisa ter esse filtro, que é tudo graça do Espírito Santo, para você saber aquilo que não vem dele, aquilo que é um pensamento humano, e você se abstrair disso, né? Renunciar a isso. E para você saber também quando é a inspiração divina falando com você. Então você precisa conhecer Jesus, se tornar íntima dele. Então, mastigar essas verdades é justamente começar a buscar essa intimidade com ele. Entendeu? Quanto mais interesse você tem em ouvir as palavras dele, mais você vai saboreando essas verdades. Quanto mais dedicação você tem, quanto mais disposição você tem, mais ele vai trazendo verdades para você, e você vai recebendo essas verdades, compreendendo, tomando consciência disso e tomando posse. Aí, entendeu? Aí tem esse momento disso se tornar, você começar a ver isso na sua vida, a vida divina na sua vida, porque a vida divina vai manifestar em todos nós, na nossa vida, né? A vida na divina vontade é a vida divina em nós, entende? Na nossa humanidade, o Senhor agindo na nossa humanidade, né? Dentro de nós, morando em nós. Então, para você ser morada de Deus, você tem que conhecer essa pessoa que você chama para morar dentro da sua casa. Você só não põe alguém dentro da sua casa que você não conhece, que você não sabe quem é, os costumes dele, o jeito dele de ser, os padrões dele, vamos dizer assim, né? Se você não conhece nada dessa pessoa, você não vai entender ela. Não vai nunca entender ela. Entende? Então é necessário, quando você, por exemplo, vai hospedar na sua casa alguém para sempre, você não vai ficar sem conversar com essa pessoa para sempre dentro da sua casa? Você não vai querer saber da história dessa pessoa, vai querer saber, com certeza vai perguntar tudo da vida dessa pessoa,
vocês vão falar de coisas diversas, vocês vão falar sobre tudo, você vai partilhar tudo, né? Você, a sua intimidade ali de você estar na sua casa ali, tudo vai estar aberto para a pessoa que vai estar convivendo com você. Afinal, ela está vendo tudo, né? Então imagina que é assim que Deus quer ser. Ele não quer ser um hóspede, sabe? Não é um hóspede que chega e não faz parte de muita coisa assim, né? Só diz respeito da parte em que ele ocupa ali. Não, não é assim, entendeu? Ele vai ser dono dessa morada que é você. Ele conhece você, então ele também quer que você o conheça, que você tenha interesse em conhecê-lo como ele pensa. Senhor, como o senhor, né, você está passando uma situação na sua casa e não sabe qual seria o pensamento de Jesus? Jesus, o que o senhor faria nessa situação, né? Qual que é o seu pensamento nessa situação, né? Qual que é a forma correta de eu entender isso? O que o senhor está falando comigo nessa situação que está acontecendo? Como eu devo ser? O que o senhor quer de mim nisso? Tem que ter essa contínua comunicação, entende? Então, tomar posse. O que é tomar posse? Tomar posse. A internet tá lenta hoje. O que é tomar posse? Vamos lá. Retenção ou fruição. Complicou, né? De uma coisa ou de um direito. Estado de quem possui uma coisa, de quem a detém como sua, ou tem o gozo dela. Olha que legal isso. Estado de quem possui uma coisa, de quem a detém como sua e tem o gozo dela. Então você tem que tomar posse da divina vontade. Todos nós somos chamados aí para esse estado de posse, mas você tem que entender que você possui isso. Um dos sinais de alguém que está em posse é que ela tem isso já como que uma coisa dela. Estado de quem possui uma coisa, ela já consegue ver isso na vida dela, que ela está na divina vontade. Ela não tem medo de dizer isso. Ela não está olhando para ela, entendeu? Ela morreu para ela está reconhecendo que realmente, olha, a divina vontade acontece na minha vida. Eu possuo a divina vontade, né? Ela me possui, estou em posse dessa verdade. Eu pertenço a isso. Ela não tem mais medo de dizer isso. Ela tem clareza de que é Jesus e não ela, tá? Então, de quem detém como sua. Então, ela toma como dela. As palavras de Jesus são para ela. Os ensinamentos de Jesus, ela leva para a vida dela. Ela tem como dela. É meu. Eu faço de novo. Jesus está falando. Estou lendo esse trecho aqui. Jesus está falando de mim. Jesus está falando de mim. Como se fosse algo assim, sabe? Ela tem como coisa dela. Entende? Ou tem o gozo dela também, a satisfação, a felicidade de contemplar aquilo, de entender que é a vida dela. Ela fala assim, nossa, eu vivo isso que Jesus está falando, eu vivo essa verdade. Ser investido ou investir-se num direito, né? Num cargo ou dignidade, né? Então você está investido disso, sabe? Para você não é mais estranho assim falar assim, Jesus está dentro de mim. Você pensa assim, está mesmo, ó. Eu estou vivendo isso. Já percebi que já tem um tempo que eu não existo mais. Tem que chegar nisso. Demora. Eu tô indo, vamos lá. Cada um de nós vamos passar por isso aqui, mas a gente já tem que começar. A gente já tem que ter disposição antes mesmo de acontecer, porque a disposição ela é meio que, eu vou te falar, a disposição dá uma acelerada no processo que não é brincadeira. A alma, quando ela se predispõe para aquilo, ela já está vivendo aquilo, entendeu? Ela toma posse por causa da fé. A fé puxa, sabe? A pessoa tem tanta coragem, a pessoa tem tanta vontade, vontade não dela, né? Mas a pessoa tem tanto desejo de viver isso intensamente, tanto desejo. Ela ama tanto essa verdade que ela já fala assim, eu também quero.
Amém, Fiat. Começa a acreditar. Entendeu? É maravilhoso, gente. É maravilhoso essa vida. Então a gente tem que mastigar muito, gostar de comer comida boa, que é a palavra do Senhor, é comida boa, mastigar sem pressa, mastigar as verdades que Ele traz, as luzes que Ele traz. Depois, como alimento, as engole, né? Por isso nem todos recebem os efeitos ditos acima. Se não mastigar, quanto melhor a gente mastiga o alimento, ajuda na digestão do alimento, não é? A nossa saúde, ela fica muito melhor quando a gente come devagar, quando a gente mastiga o alimento. E geralmente a gente na correria não é assim, né? Mas o certo é você parar, você mastigar, você saborear o alimento. Então, os seus dentes são feitos para isso, né? Para você mastigar. Então, o Senhor também, a palavra do Senhor, tudo que Ele traz para nós, as verdades que comunica no livro do céu, no livro das místicas, tudo que Ele está trazendo para a comunidade, cada palavra é para a gente também já ir tomando posse dessa palavra, dizendo, Fiat, mesmo que você no início não entenda um trecho, mas você já toma posse daquela verdade, sabe, como sua. Você já toma aquilo como seu. Entende? E você vai mastigando, lendo, relendo, tirando dúvida, perguntando a alguém. Isso mostra que você realmente quer mastigar, né? E Jesus vai te esclarecer, usando pessoas ou então falando com você também, te iluminando no momento da meditação, te dando a clareza. Só que isso aí você tem que mastigar, você tem que querer, você não pode ter medo do texto, não pode ter medo do que está escrito. Eu falo por mim, né? Quantas vezes eu tive medo de alguma parte assim e falava assim, gente, tá com problema na tradução aqui. Eu colocava o defeito na tradução, mas eu tinha na verdade medo de ler, de não entender e de ficar travar. Eu tinha tanto medo de travar que eu ficava assim, gente, tem alguma coisa nessa tradução aqui, vamos pra frente. Alguma coisa assim, eu já cheguei a falar e falei assim, hoje eu lembrei disso, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz isso, mas eu fiz. Mas lá no fundo, né, a gente é assim, a gente é limitado, não tem problema. A gente lê de novo, pergunta pra alguém, seja humilde, né? Fala que não sabe, né? Também não tenta saber o que não sabe, né? A gente tem que ser humilde, né? Não tem problema. Se errar, alguém vem e corrige, ótimo, glória a Deus, né? Isso aí essa verdade, meu filho, não sai mais depois que alguém corrigir. Porque alguém trazer pra nós a luz, né? Jesus trazer por meio de alguém, a gente não esquece mais. Então a gente tem que mastigar essas verdades como alimento, engolir com gosto, tá? Por isso, nem todos recebem os efeitos ditos acima. Para ter esse efeito, é exatamente isso. A gente tem que ruminar isso, essa verdade, amar. Quanto mais a gente tem esse conhecimento, mais amor. E não tem conhecimento, o verdadeiro conhecimento tem que vir com amor. Mas o amor também, a gente não pode ficar só assim. Ai, uau, é lindo, é maravilhoso, tá bom. Gostei, pronto. Vamos pro próximo. Não é assim também, entendeu? É que o amor, né, vem vem com aquela correspondência, vem com ação, né? O amor tem ação, atitudes de amar. Que é justamente, nossa, eu amei tanto isso, eu não tô entendendo, mas eu quero entender isso. Entendeu? Aí o amor te faz fazer aquele sacrifício de ter que fritar o cérebro, não sei o que você vai fazer, mas você faz de tudo pra você entender. Se não entendeu tudo, entende também que você absorveu aquilo que ele quis, forma o vazio, seja pequeno, né? Se perdoa, que ele vai usar uma outra pessoa que vai meditar e que vai entender. Se você não recebe, né, sente assim, mas eu não, né, poderia entender mais, eu não entendo tanto, não fica. Aceite ser você, o seu processo de crescimento e a forma que Deus comunica com você, aceite isso, né? Eu tinha dificuldade porque eu queria, eu tinha ciúme porque eu pensava que tinha que ser do jeito que o outro recebe e tem que ser do jeito que o Senhor quer me dar, não do jeito que eu quero dele ou o que eu quero dar a ele, da forma que eu quero dar, mas é o que ele quer de mim, de onde ele quer tirar de mim,
Entende? Aí que tá o bonito, né? E é lindo isso, né? E isso também forma a diversidade dos membros, né? Em cada um ele opera de uma forma. É lindo isso. Isso é comunidade. Então, porque como relâmpagos, ó, deixam-nos fugir da mente e não lhes fazem um lugar, né? Então, se não parar, meditar, mastigar, perguntar para Jesus, ter a coragem de perguntar para Jesus, sabe? Mesmo, eu falo que, nossa, tem que, né? A gente tem que fazer isso, né? Como que é pra gente já começar a aprender a ver Jesus comunicando com a gente? Você comunicar com Jesus, a gente tem que falar com Ele, entendeu? Porque às vezes a gente fica com dúvida e pensa assim, não posso perguntar para Jesus que eu não vou ouvir. A pessoa pensa um monte de coisa e ele fica ali, fala comigo, né? Fala alguma coisa, né? Então, coragem, coragem, tá? E mastigue bastante todas essas verdades que o Senhor está nos trazendo. Não ter medo, sabe? Não ter medo, o que eu vou falar é tolice, o que eu vou falar, eu posso falar alguma besteira. Não tem problema, entendeu? Não tem problema. O Senhor nos corrige de várias formas. Eu aprendo muito errando. Eu aprendo muito errando. É a forma que ele me ensina. Então a gente tem que se perdoar, tem que amar. Cada um tem um processo e você precisa amar isso, sabe? Esse se amar é bom, né? Porque você está amando o processo divino em você, da forma que ele se manifesta. Isso é bom. Então, a gente não pode, as coisas de Deus não pode vir na nossa cabeça como um relâmpago, né? Deixa-nos fugir da mente e não lhes fazem um lugar, né? Essas coisas têm que ficar em posse, né? Tem que ficar. A gente não, aquilo que a gente recebe com o amor de Deus não vai embora. Porque a nossa, você pode falar assim, a minha memória é fraca, não, mas fica lá cravado no seu coração. Você não consegue por si mesmo absorver tudo, mas a gente sabe que pela fé o Senhor, quando precisar, Ele vai trazer essas verdades na nossa alma, em alguma situação. Aquilo está selado, está guardado, está protegido, está santificado. Principalmente se foi na intenção de amar. Eu entendo assim. Tem coisa que Ele me traz depois de um tempo, sim. Mas não é porque naquele tempo eu ouvi e ouvi de qualquer jeito. É porque aquilo ali ficou selado. E ele naquele momento quis trazer aquele elemento novamente, porque ajudava naquele conteúdo. Eu vejo isso direto na comunidade acontecer. É incrível Jesus. Jesus é incrível. Ele pra gente ver que é dele mesmo, é ele. É ele que inspira a gente a meditar, é ele que fala através da meditação. Então, ele não é esquecido, sabe? A gente pode até ser, mas ele não é, tá bom? Não vou poder continuar agora os outros trechos, mas vamos, né? Esse aqui já é um suficiente para a gente ruminar, né? Meditar bastante. Isso que Jesus nos fala, assim, da graça dele que se comunica com cada um de nós. Então, o Senhor permite situações para a gente ver quem a gente é por nós mesmos, para a gente ver exatamente esse nada, essa miséria, sabe, essa inabilidade, justamente na inabilidade, eu falei isso, né? Tem essa palavra? Falta de habilidade, inaptidão, incapacidade. Então, às vezes a gente vê essa incapacidade. E é justamente para você não confiar em você, para você ver que você é um nada. E que você precisa dele sempre perto de você, sempre do seu lado para fazer tudo. Isso é uma graça maravilhosa. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Todos nós, o mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat. Jesus, eu confio em vós.
Amém. Divina vontade, reina na minha vontade.